Bom, continuando, gente, o Salmo 22, que a gente estava falando no vídeo passado, leia na sua casa para você meditar e você vai descobrir como a palavra de Deus é inspirada, né? Como Deus ele revela, né? Inclusive tem um versículo na Bíblia que diz: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E Deus ele revela, né? Ele revelou acerca do Messias em várias passagens. Salmo 22, versículos que comprovam que é um salmo messiânico. Versículo 15 do Salmo 22, versículo 15: Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam, meu coração está como a cera derretendo-se dentro de mim. Realmente, né, Jesus ele passa ali por coisas terríveis, né? Ele suou, né, gotas de sangue quando ele estava ali no jardim do Getsemane. Eu me derramo como água. Seco está meu paladar. Lembra que ele pediu água, que ele estava com sede? Seco como caco, na minha versão. Versículo 16. Versículo 15 a gente leu, versículo 16: Seco está meu paladar como caco, minha língua colada ao maxilar. Tu me colocas na poeira da morte. Versículo 17 também: Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Olha só o detalhe: Jesus ele foi crucificado ali pelas mãos e pelos pés. Posso contar meus ossos todos. As pessoas me olham e me veem. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica tiram sorte. Lembra quando ele estava na cruz? Que depois os soldados romanos pegam as vestes dele e repartem e pegam aquela túnica e ao invés de rasgar, eles tiram sorte para ver quem que vai ficar com a túnica. Até isto o salmista viu no Salmo 110. Versículo 19, versículo 23. Anunciarei teu nome aos meus irmãos. E realmente Jesus ele pregou, ele chamou os seus discípulos de irmãos. O autor de Hebreus também fala sobre isso, que Jesus ele se dirige aos seus discípulos como irmãos. Versículo 30. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão. Aí sim, ele vai governar. Primeiro ele precisa passar por todo esse sofrimento, mas depois ele vai governar. Perante ele se curvarão todos os que descem ao pó, e por quem não vive mais. Sua descendência o servirá, e anunciará o Senhor às gerações que virão, contando a sua justiça ao povo que vai nascer. Eis uma obra. Então será pregada a palavra. E o salmista também está vendo isso, que será anunciado às gerações futuras o sacrifício de Cristo. Né? Até esse detalhe o salmista viu. E por último, o último salmo da noite que a gente vai falar, o salmo messiânico. Na verdade, não é totalmente um salmo messiânico, né? O salmo 118, não é nem considerado um salmo messiânico, mas ele tem um versículo messiânico. Se ele não é um salmo messiânico, ele tem um versículo messiânico, que é o versículo, na verdade, dois versículos, né? O versículo 22 e o versículo 23. O versículo 22: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Então, esses dois versículos, eles falam acerca da pedra angular. Né? O assunto sobre a pedra angular cabe num texto bem mais detalhado, bem mais específico. Mas eu vou falar de forma bem resumida, né, sobre a pedra angular. E eu fiz até um desenho aqui, mais ou menos, de como é a pedra angular. Dá uma olhadinha aqui neste desenho que eu fiz, né, como se fosse um túnel, né,
com vários tijolos aí. Repara nesta pedra que está destacada aqui, depois você dá uma consultada aí no Google. Esta pedra que está destacada aqui, ela é a pedra angular, é a pedra que suporta toda a construção. Se esta pedra for removida, toda a construção ela vem abaixo. Então Jesus, ele representa esta pedra angular, é aquele que suporta todo o edifício. A igreja, ela é o edifício de Deus, né? Nós somos o edifício de Deus, somos pedras vivas, como o apóstolo Pedro fala em uma de suas epístolas, né? Nós somos pedras vivas. Cristo, ele é a pedra principal, a pedra de esquina, né? A pedra fundamental que sustenta toda essa estrutura. E o Salmo 118, que é chamado Salmo de Halel, né, que era o salmo que era cantado na Páscoa, né? Provavelmente Jesus também cantou este salmo aqui com seus discípulos, depois de comer a Páscoa, né? Os judeus eles cantavam do Salmo 113 até o Salmo 118. Estes salmos são salmos que eram cantados nas festas, principalmente na Páscoa. E o Salmo 118, mais especificamente, era o último salmo cantado, né, quando o cordeiro ia ser sacrificado. Então, olha que interessante, Jesus ele cantou este salmo de forma profética, né, de forma simbólica, dizendo que ele também seria sacrificado. Mas ele é a pedra angular, ele é a pedra angular. E sobre a pedra angular, a gente tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso. No Velho Testamento, que fala sobre a pedra angular, este aqui provavelmente, o Salmo 118, é o texto mais antigo que fala acerca de pedra angular, né? É o texto mais antigo. Mas Isaías também fala sobre a pedra angular. Isaías, capítulo 28, verso 16, Isaías fala sobre a pedra angular. Vamos dar uma olhadinha? Isaías 28, verso 16. E por esta razão, que assim diz o Senhor, eis que porei em Sião uma pedra de granito, pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce bem firmada. Aquele que nela puser a sua confiança não será abalado. Olha só que interessante. O profeta Isaías, que escreveu essa profecia bem depois desse salmo, ele também confirma acerca da pedra angular que Deus revelou a este salmista. No Velho Testamento também, Zacarias capítulo 3, o profeta Zacarias também fala sobre uma pedra que será colocada. A gente falou sobre Zacarias. Zacarias é um profeta que recebeu várias revelações também acerca do Messias, né? E ele fala sobre isso. No capítulo 3, versículo 9, ele fala sobre o rebento de Jessé, né, que é um texto conhecido. O rebento de Jessé: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu servo, o rebento, né? Está falando sobre Jesus. Pois eis a pedra que coloquei diante de Josué, sobre esta única pedra há 7 olhos. Eis que vou gravar sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos. E olha só o que diz aqui: eu afastarei a iniquidade desta terra em um único dia. Então, qual que é a função da pedra angular? Que foi revelada para Isaías, que foi revelada para o salmista: afastar a iniquidade em um único dia. E isto aconteceu quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus ele dá um grito ali na cruz e depois ele diz: está consumado. Quando Jesus diz está consumado, ele está, na verdade, confirmando o que Deus revelou para o profeta Zacarias, que a iniquidade seria tirada em um único dia. Em um único dia, Jesus ele deu a possibilidade, ele trouxe a possibilidade que o homem fosse perdoado por Deus de uma vez por todas, coisa que a lei de Moisés não tinha condições de fazer. Isso foi revelado para o salmista no Salmo 118,
no versículo 22 e versículo 23. No Novo Testamento também fala sobre a pedra angular. Eu não vou abrir aqui porque são vários textos, né? Por quê? Porque o Novo Testamento, na verdade, é a confirmação do Velho Testamento, né? Tudo que a gente lê no Velho Testamento, no Novo Testamento se confirma. Mateus, capítulo 21, versículo 42, anote, depois leia na sua casa. Marcos, capítulo 12, versículo 10 e 11, fala sobre a pedra angular. Lucas, capítulo 20, versículo 17. Atos, capítulo 4, verso 11. Efésios, capítulo 2, verso 20. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E Romanos, capítulo 9, versículo 33, fala sobre a pedra angular. Eu quero abrir só um texto para vocês que eu acho interessante, que é o que está lá em 1 Pedro. Vamos dar uma olhadinha? Por que que eu quero ler este texto de 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Acompanha aí na sua Bíblia, que está dizendo o seguinte, capítulo 1 Pedro, estou em João, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. O que está dizendo aqui na minha Bíblia? Capítulo 2, verso 7. Isto é para vós que credes. Ela será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. Olha que interessante. O texto que a gente leu lá no Salmo 118. Uma pedra de tropeço e uma rocha que se faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Então Pedro ele está falando aqui acerca dos incrédulos, né, que tropeçaram, provavelmente está falando sobre os judeus, né, porque tropeçaram na pedra de escândalo, porque para o judeu a crucificação foi um escândalo, né, Jesus ter sofrido tudo aquilo que ele sofreu, aquilo foi um escândalo, né, porque se o homem ele está sofrendo, é porque ele fez alguma coisa errada, ele cometeu algum pecado sério. E se Jesus passou por aquele sofrimento tão terrível ali na cruz, é porque alguma coisa muito séria e errada ele fez. Então, na visão do judeu era isso, era aquele negócio do olho por olho, dente por dente. Se Deus estava castigando Jesus daquela forma, é porque Jesus era um grande pecador. Lembra de Jó, que os seus amigos também o acusaram de grandes pecados? Por quê? Porque para o judeu, a concepção do judeu era essa. O sofrimento é resposta ao pecado. Mas Pedro está dizendo que este escândalo aí, que os judeus tropeçaram, na verdade, esta pedra que os judeus tropeçaram, ela é a pedra principal, é a pedra angular, a pedra de esquina, que foi profetizada no Salmo 118, que a gente leu aqui agora, que foi profetizado por Isaías, capítulo 28, versículo 16. Por que eu quis falar sobre esse texto aqui? Porque Pedro, né, o nome Pedro, né, significa pedra também. Jesus deu este nome a Pedro quando Pedro ele reconhece que Jesus ele é a pedra principal. Quando Jesus ele chega ali para os discípulos e ele pergunta o que o povo fala acerca do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? E aí os discípulos começam a falar, olha, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias, ou Isaías, ou algum outro profeta. E aí Jesus ele vira para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, que é Cefas, né, ou Simão, ele vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro, para Simão,
Bem-aventurado é Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou isto, mas foi o meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Esta palavra, né, que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, em algumas religiões aí, acredita-se que Pedro ele é a pedra principal. E não é. A pedra principal é Cristo. O próprio Pedro está dizendo aqui. Por isso que eu li a passagem dele, que eu li a epístola que ele escreveu, porque ele próprio está dizendo que quem é a pedra principal é o próprio Cristo, né, que já foi profetizado lá no Velho Testamento. A pedra, né, que foi rejeitada pelos construtores, esta veio a ser a principal. Jesus é a pedra principal. Pedro era uma pedrinha, assim como nós somos pedrinhas. Pedro fala que nós somos também pedras do santuário de Deus. Nós somos pedras vivas, né? Mas a pedra principal, a pedra angular, a pedra onde vai ser edificada toda a base, toda a construção, é Cristo, que foi revelada nestes salmos messiânicos, mais especificamente no Salmo 118. Isaías 28:16, Romanos 9:33, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a epístola aos Romanos, capítulo 9, verso 33, ele está, na verdade, confirmando o que o profeta Isaías escreveu acerca da pedra principal. Então, se você quer ter uma vida firme, uma vida na rocha, uma vida fundamentada, se você que tem passado por alguns abalos, você acha que a sua casa vai desmoronar, você precisa edificar a sua casa sobre a pedra principal, sobre a pedra angular, sobre essa rocha. Porque o próprio Jesus falou sobre isso. Aquele que edifica a sua casa na areia, esse vai colher destruição. A casa vai ser destruída quando vier a tempestade, quando vier os ventos, quando vier as tormentas, a casa vai ser destruída, porque foi edificada na areia. Mas aquele que edifica a casa na rocha, que é Cristo, as tempestades elas vão vir. Repara que Jesus ele não diz que as tempestades não vão vir para estes. Vão vir também, mas a diferença é que a casa vai estar sobre a rocha, vai estar fundamentada sobre a pedra principal, que é a pedra de esquina, e não vai ser abalada. Vai vir a tempestade, os ventos vão vir, mas a casa não vai ser destruída, porque está edificada sobre a rocha. Que Deus abençoe a sua vida. Leia sobre esses salmos, procure meditar. Tem outros textos também que falam sobre isso. A gente ficaria aqui por horas falando sobre esse assunto, mas procure meditar na palavra de Deus e Deus vai falar poderosamente com você também. Que Deus abençoe e até a próxima.